Alunos, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de arte que tem como tema um conteúdo tranquilo de ser estudado e analisado e refere-se aos termos bidimensional e tridimensional. E, como vocês podem visualizar, esse quesito de bidimensional e tridimensional, ele já é discutido há muito tempo por artistas, por pintores, por escultores, que sempre tentaram dar um outro viés às suas representações, aos seus momentos, aos seus instantes. No período do Renascimento, que foi um instante em que a humanidade desenvolveu-se tanto no quesito intelectual, como artístico, como político, como sociológico, nós tivemos alguns artistas que eles tentaram trazer uma representatividade do aspecto tridimensional para suas pinturas, para os seus quadros. Mas, antes de mais nada, é necessário que nós realmente mencionemos para vocês o significado tanto de um quanto de outro conceito. Vamos lá. Bidimensional e tridimensional. Quanto às suas dimensões, a forma pode ser de 2 ou 3 dimensões. Então, quanto à sua dimensão, então todas as obras de arte, as suas representações, não apenas obras de arte, mas tudo pode ser analisado nessa perspectiva. Tem 2 ou 3 dimensões, e é isso que nós veremos agora. Quando possui apenas comprimento e largura, é bidimensional. Então, vejamos aqui, alunos, se possui comprimento e largura, é bidimensional. Por exemplo, para ficar mais fácil para vocês, as pinturas são um bom exemplo disso. Como, por exemplo, nós temos um quadro da Frida Kahlo, e que retrata esse aspecto desse elemento que recebe o nome de bidimensional, ou seja, o quadro tem comprimento e largura. Um outro dado para ficar mais claro para vocês seriam exemplos, nós poderíamos citar, além das pinturas, desenhos, representações artísticas em forma de rascunho. Então, tudo isso refere-se a um quesito bidimensional, ou seja, bidimensional porque se eu analisar de outro ângulo, eu não vou ter uma perspectiva, eu não vou ter uma dimensão diferente. Então, eu só tenho 2 formas de analisar um quadro, ou um desenho, ou um rascunho, que é observá-lo pelo aspecto do comprimento, ou observá-lo pelo aspecto da largura, ou analisá-lo por esses 2 aspectos ao mesmo tempo. Mas se eu virar esse quadro, ele deixa de existir, ou seja, eu não vou ter perspectiva nenhuma. Então, esse é o aspecto que recebe o nome de bidimensional. Ainda, alunos, nós temos também as formas que recebem o nome de tridimensionais, que elas possuem, além do comprimento, além da largura, elas possuem altura, e que lhes dá volume e ocupam lugar no espaço que nos cercam, e podem ser observados por todos os ângulos, como as esculturas. Por exemplo, suponhamos, peguemos esse exemplo, que é uma vela, né? Uma vela, e suponhamos que essa vela, ela refere-se a um aspecto tridimensional. Por que ela é tridimensional? Percebam que ela tem comprimento, ela tem largura e ela tem altura e lhe dá volume. Ou seja, se eu for observá-la nessa perspectiva, eu estou vendo ela por este ângulo. Se eu virá-la, eu também consigo observá-la por um outro ângulo. E assim sucessivamente. Eu posso até revirá-la de cabeça para baixo, que o ângulo dela será totalmente diferente. Mas mesmo assim, eu ainda consigo ter uma perspectiva, um novo ângulo. Então, esse é um exemplo de obra tridimensional, porque além de comprimento, largura, ela possui altura, e isso permite com que eu visualize-a de vários ângulos, de várias formas, de várias perspectivas, ok? Exemplo claro para os senhores. E muitas vezes, alunos, os artistas usam recursos para dar a ilusão de tridimensionalidade, através das perspectivas, que são aquelas famosas obras em 3D ou obras tridimensionais. Mas, professor,
aquelas obras em 3D, elas realmente assumem a forma tridimensional? Não. É apenas uma ilusão de tridimensionalidade, mas elas continuam sendo bidimensional, ok? Então essa é a nossa discussão, essa é a nossa conversa da aula de hoje, o aspecto da bidimensionalidade, que refere-se a duas palavrinhas-chave que os senhores têm que ter conhecimento, que é comprimento e largura, e se eu virar essas obras de arte, eu sempre terei a representatividade, se eu virá-las, por exemplo, eu não vou ter uma perspectiva diferente, então esse é o aspecto da bidimensionalidade, e as obras tridimensionais, pelo contrário, elas possuem comprimento, largura e altura, e se eu virá-las, eu posso ter uma nova perspectiva. Fácil, não é mesmo, alunos? Bom, passemos agora para a atividade de arte, que também é bem tranquila e eu tenho certeza que os senhores entenderão. Quais são as 3 dimensões? Nós vimos elas agora há pouco, que referem-se à largura, comprimento e altura. Minha língua está um pouco travada, alunos. Qual é a segunda dimensão? Fácil, não é mesmo? Dê um exemplo de algo que seja bidimensional e algo que seja tridimensional. Um exemplo de algo que seja bidimensional. Os senhores poderiam citar pinturas, desenhos, rascunhos. Algo tridimensional, uma escultura. Algo palpável. O melhor exemplo seria mesmo as obras de escultura. Faça um desenho, pesquise e cole uma figura bidimensional, por exemplo, uma pintura, que vocês escolherão e colarão no caderno de vocês, e uma figura tridimensional, um exemplo de uma escultura, ok? Atividade fácil, não é mesmo, alunos? Encerro dessa forma a nossa aula de arte de hoje e ainda estamos no período da quarentena, então se cuidem, principalmente aqui em Rubiataba agora que foi decretado o lockdown. Protejam-se, evitem saírem nas ruas e caso haja necessidade, utilizem máscaras, pelo menos 2, mantenham o distanciamento e para que dessa forma tomara que a vacina chegue e atinja a todos de uma forma rápida e satisfatória. Ok, alunos? Se cuidem. Até mais.